E acima da presença da Polícia Militar, é claro, a festa é do povo, né? Olha aí, a população do Rio, mesmo aqueles que não são torcedores do Flamengo, tem que festejar o futebol brasileiro, né? Tem que festejar sim essa conquista que é histórica para o nosso futebol. E é um time de massa, né? A maior torcida do Brasil. E hoje, eu acho que Silva, o Brasil está parado, comemorando, junto com os canais Fox Sports, toda essa trajetória vitoriosa do Flamengo. São milhões de torcedores espalhados em todo o Brasil, aqui, né? Você acompanhando ao vivo, tá ali. Entra agora, O Marcos Braz, Everton Ribeiro com a taça tão cobiçada, desejada. A Taça Libertadores da América, como foi difícil a trajetória até essa conquista, né? Tem que ser realmente muito valorizada. Só um que dá entrevistas, reparou? A competição de clubes mais importantes das Américas. São poucos os times que tem ali, né, os escudos, as plaquinhas, com os escudos na parte de baixo da taça. E o Flamengo colocou a sua segunda plaquinha. Aquela placa de campeão em 1981 e tem também agora a sua placa na Taça Libertadores da América como campeão de 2019, numa campanha de 7 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, fase de grupos. Com o time terminando na primeira colocação, a classificação definida só no último jogo contra o Peñarol, lá em Montevidéu, segurando 0 a 0. O Flamengo ficou à frente de LDU, Peñarol e do San José de Oruro, da Bolívia. Veio o Emelec pelo caminho nas oitavas de final, uma classificação dramática também, derrota em Guayaquil por 2 a 0. Depois, dando o troco no Maracanã, 2 a 0, vitória nos pênaltis. E aí, as quartas de final chegando e os traumas sendo superados. Primeiro a fase de grupo superada, depois o time avança para as quartas de final. Tem um Internacional, outro adversário forte pelo caminho. Vitória por 2 a 0, suada, lutada, peleada no Maracanã, com 2 gols do Bruno Henrique. E o empate em 1 a 1 no Beira-Rio, classificando o Flamengo para uma semifinal incrível contra o Grêmio. Lá em Porto Alegre, uma grande exibição, o Flamengo dominando o jogo, mas o Grêmio acabou empatando a partida, 1 a 1. E a definição no Maracanã, com uma goleada incrível, na maior atuação do time ao longo da temporada, um 5 a 0 incrível, que deixou o Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho, viralizando aquela imagem de desolamento, de decepção do técnico gremista, e o Flamengo com muita superioridade, metendo um 5 a 0, chegando depois de 38 anos a uma decisão em jogo único pela primeira vez da história. Veio outro 23 de novembro para entrar para a história da nação rubro-negra, e uma virada incrível ontem diante do River Plate por 2 a 1. Que campanha, que trajetória, e tudo na base do sofrimento, Rodrigo Bueno. Classificação da fase de grupos para as oitavas. Na última rodada, o time mandando no jogo, mas perdendo muitas oportunidades naquele 0 a 0 contra o Peñarol. A equipe ainda dirigida na ocasião pelo Abel Braga, foi o último jogo dele como técnico do Flamengo na Libertadores. Na estreia do Jorge Jesus, uma derrota para o Emelec, classificação nos pênaltis do Maracanã. Olha, exceção do 5 a 0 contra o Grêmio nas semifinais, ao longo da trajetória, as classificações vieram, mas com muito sofrimento, com muito suor, né? Quando teve o sorteio dos grupos, eu até falei que o Flamengo tinha pegado uma chave mais acessível, porque o Flamengo tinha dado azar em alguns sorteios recentes. O Flamengo caía em chaves muito complicadas. São Lourenço, Atlético Paranaense, né? Grupos mais difíceis e tal, e claro que complica. O Flamengo era um dos favoritos sempre a avançar na fase de grupos, mas encontrava às vezes um pouco de azar no sorteio. Dessa vez o sorteio não foi tão cruel com o Flamengo, e o Flamengo com mais investimento, com um time forte, ainda não estava tão forte, não tinha o Jesus, ainda no começo não tinha Rafinha, Felipe Luiz, não tinha Gerson, né? Esse grupo campeão acabou sendo formado ao longo da competição, mas na fase de grupos eu imaginava uma passagem mais tranquila do Flamengo, e acabou não acontecendo. E aí todo esse fantasma das últimas participações, de decepções em fase de grupos, o Flamengo deixou para definir a sua classificação apenas na última rodada, num cenário que lembrava aquela eliminação para o São Lourenço. Quando ele começou bem a fase de grupos, depois caiu de produção, deixou para decidir na última rodada fora de casa e perdeu para um adversário tradicional. Aconteceu a mesma coisa com o Peñarol. O Gabigol, que terminou como herói essa Libertadores, ele foi vilão naquela partida, ele foi expulso no Maracanã contra o Peñarol e prejudicou o time, que acabou perdendo pro Aurinegro uruguaio no Maracanã. E aí as coisas ficaram, se não muito complicadas, mas o Flamengo acabou passando
com 10 pontos. Foram 3 times com a mesma pontuação na chave. Sim, 10 pontos. A LDU cresceu na reta final, ainda conseguiu, né, chegar a esses 10 pontos. Então foi um grupo foi tudo definido mais equilibrado do que a gente... gols, né? Foi um grupo mais equilibrado do que a gente imaginava. O Flamengo teve muito sucesso contra o San José, conseguiu vitória fora de casa, que muita gente temia a altitude. Mais de 4.000 metros. O Flamengo começou na altitude e com sucesso. Teve uma primeira goleada, as 2 maiores goleadas dessa Libertadores foram do Flamengo. 6-1 no San José, o jogo do San José aqui teve um jogador expulso, facilitou a vida. Sim. E o San José não é um time dos mais qualificados, especialmente quando não joga na altitude. Partiu, hein? Partiu o ônibus do Flamengo do Aeroporto Internacional Tom Jobim, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, até as ruas centrais do Rio de Janeiro. E a gente vai acompanhar tudo ao vivo para você aqui dentro do Bom Dia Fox especial Flamengo campeão. Delegação deixou Lima por volta de 4 da manhã, horário local, 6 da manhã, hora de Brasília. O avião tranquilamente pousando às 10h52 da manhã deste domingo no Aeroporto Internacional Tom Jobim. E depois do desembarque, da imigração, de todo o protocolo sendo devidamente cumprido, os jogadores já dentro do ônibus oficial do Clube de Regatas do Flamengo. E agora se dirigindo para as ruas do centro do Rio de Janeiro, para a Avenida Presidente Vargas. E aí, em carro aberto no trio elétrico, vai rolar a festa. E como vai rolar? O Flamengo, que ainda hoje, no intervalo aí de 26 horas, pouco mais de um dia, pode comemorar também já o título brasileiro, no caso de um insucesso do Palmeiras, que enfrenta o Grêmio. Empate ou vitória gremista já dá o título matematicamente.